Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Matias, jornalista da Dufpel. Nós estamos começando essa live, a primeira live que a Dufpel está organizando. Essa live que tem como tema Covid-19, saúde e educação pública. Dependendo de como for o debate, do que a gente achar, a gente pode fazer outras lives depois. Isso aqui é um teste, né? Então também fica nosso pedido para que vocês comentem, dê sugestões, críticas de como é que está sendo esse debate. Eu sou jornalista da Dufpel e estou aqui com, obviamente, cada um na sua casa, nesse momento de distanciamento e isolamento social, com a Celeste Pereira, que é presidente da Dufpel, e com o Cristiano Inguelk, que é presidente da seção sindical dos docentes da Universidade Federal do Rio Grande, a APROFURG. Como é que vai funcionar o debate? Nós vamos abrir para 15 minutos de cada um, para ter uma intervenção inicial sobre esse tema, Covid-19, saúde e educação pública. Eu não vou aparecer daí, mas eu vou, quando estiver acabando o tempo, eu vou falar para a Celeste e para o Cristiano irem concluindo suas falas, e quando terminarem essas exposições iniciais, nós vamos abrir para as perguntas. Então, todo mundo está assistindo aí, eu vejo que a gente já tem 20 pessoas assistindo nesse momento, pode fazer perguntas aqui nos comentários, né? Também, quem estiver assistindo, peço para que compartilhem, marquem os amigos, convidem as pessoas que vocês acham que possam se interessar por esse debate. Então, terminadas as exposições iniciais, nós vamos para o momento das perguntas que forem feitas aqui, e aí Celeste e Cristiano vão encerrando esse debate. Então, muito obrigado pela presença de vocês, Celeste e Cristiano, também para os nossos espectadores que já estão aqui no Facebook, e fica aberto o microfone para a Celeste para falar um pouco sobre o que a Dufpel, o movimento docente, está pensando sobre essa questão de Covid-19, saúde e educação pública. Celeste. Bom, então, muito bom estar aqui, né, participando desse nosso primeiro experimento aqui, então muito bom podendo estar dividindo esse espaço aqui com todos e todas. Eu queria, primeiro, assim, né, parabenizar a nossa equipe de comunicação, dizer que a assessoria de comunicação da Dufpel tem sido incansável aí para a gente, para poder estar colaborando no sentido de que a gente possa estar promovendo atividades, divulgando notícias, enfim, que nos permitam, né, ao mesmo tempo em que nos atualizemos dos fatos e notícias, que a gente também possa estar desenvolvendo aí espaços de debate, né, e de estreitamento aí de posições e pensar alternativas para o futuro. Então, né, cumprimentar a nossa equipe e, através dela, também cumprimentar toda a equipe aí dos jornalistas sindicais, em particular aqui da nossa região, que tem feito um belíssimo trabalho junto com a gente. Bom, feito isso, cumprimentar meu companheiro de live, né, Cristiano, é um grande prazer, assim, tá discutindo aqui na companhia do Cris. Temos trabalhado também juntos em várias frentes, e isso nós entendemos que fortalece bastante, né, o trabalho sindical e a perspectiva de luta, assim, que a gente tem aí pela frente dos professores, particularmente, né, da nossa categoria do magistério superior nas universidades e institutos federais. Bom, eu pensei um pouco, assim, do debate, do que trazer para esse momento aqui, né, em pontuar em três momentos, algumas pinceladas em três momentos, né? Um primeiro, onde eu vou tentar colocar de uma forma mais genérica as questões da conjuntura e da pandemia, e depois um pouquinho sobre o nosso debate sobre o sistema único e os trabalhadores de saúde, os demais trabalhadores, né? E, por fim, um pouco o debate relacionando, né, a questão da pandemia com esse momento conjuntural que a gente está vivendo e os impactos disso na educação
pública, né, e dos trabalhadores da educação. Então, queria começar dizendo assim que, na verdade, é preciso que a gente se situe, né, para entender de onde eu falo, né? Então, eu falo sob um ponto de vista, né, de que a sociedade é dividida em classes, né, e que sobrevive aí, né, em meio a um sistema que é um sistema onde o capital é quem coordena, né? O capital é quem que é a mola mestra, né? Não que a gente entenda isso, que a classe trabalhadora queira ou perceba isso dessa maneira, mas na verdade o modo como a sociedade se organiza hoje, né? Esse modo de organização social e política econômica que é o capital, né? Faz com que sempre o lucro esteja em primeiro lugar. Então, antes ainda, né, da pandemia, a gente já vinha discutindo, né, a respeito da exaustão assim do capital em relação a diversos setores, né, onde a exploração se dá e que já não era mais possível dali retirar, né, o tanto de benefício, de lucro, de acumulação que o capital esperava. Então, já estava na mira do capitalismo, né, o setor de serviços, como a educação e a saúde. Não é de hoje, né, que a gente vê aí, lê e estuda um pouco sobre as demandas do Banco Mundial e as orientações do Banco Mundial para o setor da saúde, para o setor da educação, né? E é uma coisa tão perversa que, na verdade, para que o capitalismo sobreviva, né, o resto pouco importa, né? Mesmo que custe a vida de muita gente, o norte, o centro desse modelo social é realmente a geração do lucro, né? Então isso faz com que, mesmo durante um momento tão dramático como esse que a gente está vivendo, né, o capital não se sensibiliza de forma nenhuma e continua aí, inclusive, aproveitando esse momento para ganhar mais em cima do trabalho e da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho que é importante, né, a gente primeiro ter esse entendimento para poder compreender de que forma, né, a gente, ao fazer a nossa análise, estabelece os parâmetros, né? Penso que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, traz, escancara, né, para os trabalhadores um limite que precisa ser superado, né? Precisa ser superado. Mesmo com todas as necessidades de isolamento social. Oi. Perdão, gente, perdão. Mesmo então, com todas as necessidades de isolamento social, fechamento de parte do setor de comércio, várias atividades laborais que tiveram que ser interrompidas, né? E com isso gerando aí impactos, né, para a vida de todos os trabalhadores, formais ou informais, e particularmente para aqueles também que não têm trabalho, né? Mesmo com tudo isso, o governo exercendo aí o seu poder e a sua decisão de manter a acumulação, né? Ele passa por cima
de todos esses trabalhadores e segue aí trazendo medidas que vêm de encontro, né? Inclusive colocando em risco a vida das pessoas. Essa questão da flexibilização de contratos, né? São recursos que não são liberados, enfim, o não acesso das pessoas a serviços essenciais, né? Tudo isso fica muito aguçado nesse momento em que a gente está aí no meio de uma crise em que as pessoas estão tendo que pensar estratégias de como sobreviver, né? E independente disso, o governo e os seus aliados continuam buscando estratégias de aumento de lucro. A gente hoje ainda estava conversando bastante sobre, por exemplo, a questão da educação, né? As empresas privadas que enxergam na educação um espaço de venda de produto, né? Elas estão aí fazendo 1000 esforços, né? Para botar no mercado produtos, estratégias para que eles possam estar ganhando mais com isso, né? Então, nós estamos hoje, por exemplo, vivendo um dilema muito importante, que é o debate da educação à distância, né? A nossa compreensão é de que a educação em si, ela não pode se dar à distância, porque a educação não é só a transmissão de conhecimento, né? Ela parte de um processo formativo que necessita de integração, né? E que a gente, em alguns momentos, pode se valer de instrumentos, né, na modalidade à distância, mas como instrumentos para nos auxiliar no processo formativo, né? E não como o processo formativo em si, né? Se a gente considerar que nós temos aí uma parte significativa da população que avança os 40%, que não tem acesso às mídias, né? Fica pensando assim, né? E isso é uma coisa tão, enfim, tão maluca assim, né? Porque hoje há iniciativas dos governos em diversos níveis, desde a atenção básica. Então, imagina a criança que estava lá na escola, agora está em casa, recebendo tarefas para serem realizadas, né, online, e isso para aquelas crianças que têm a condição de acessar esse tipo de instrumento, né? E para o ensino médio e para as universidades, enfim, esse debate está se dando agora dentro da Universidade Federal de Pelotas, né? Nós estamos com as aulas suspensas até 31 de maio, mas já está correndo dentro da universidade que se possa estar realizando atividades aí que através da EAD, para que ainda estamos em processo de discussão, né? Tem uma série de elementos assim que ainda trazem questionamentos e que a gente não consegue ter a real noção do que vão impactar. Mas na nossa avaliação, seguramente não significam, né, o instrumento formativo principal, né? A gente precisa. Diga. Oi, 5 minutinhos para ir concluindo já essa primeira fala, tá certo? Tranquilo. Acho que porque é importante a gente pensar, então, né, em toda parte da população que, na verdade, não tem acesso, né, aos elementos midiáticos, de mídia, né, computador, celular. Olha, trabalhar com alguns aplicativos via celular não é nada fácil, escrever texto, etc. Vocês imaginam, é complicadíssimo. Se a gente pensar ainda para além disso, né, na questão do acesso mesmo, né, então a gente pensar que tem muitas crianças da educação básica que fazem a única refeição na escola,
vocês imaginam o que significa para essas crianças, para essas famílias, né? Hoje, a situação que a gente está vivendo, né? Difícil, necessário o isolamento social, nós defendemos o isolamento social, mas compreendendo, né, que isso significa que outras formas de atender socialmente essas famílias, elas também são fundamentais. Eu estou, talvez, misturando um pouco as coisas, mas para dizer assim, né, que o ensino à distância não é uma forma como a gente compreenda o ensino capaz, né, de formar cidadãos para intervir, né, na sociedade, né, que o ensino à distância ele pode ser utilizado como um método, mas não como o processo formativo em si, e ao mesmo tempo está olhando para a situação de dificuldade que as populações, grande parte da população tem, né, em relação ao acesso a diversos mecanismos e instrumentos, né, para dar conta dessas questões. Assim, tentando também colocar um pouco da relação com o Sistema Único de Saúde, né, eu acho que é fundamental dizer que o que nós temos experimentado nesse momento mostra para a gente, né, que aqui no Brasil, em que pese a gente ainda não ter assim vivido o ápice no país como um todo, nós temos exemplos pelo país, né? A situação dramática da região norte, parte da região nordeste, o centro, São Paulo, Rio, enfim, estamos vivendo um caos, né? Isso talvez não se dê na mesma medida em todos os lugares do Brasil, mas nós temos certeza, em função, né, de todas as evidências científicas nas quais a gente se baseia e pauta a nossa intervenção, né, de que esse vírus ele é um vírus de um contágio muito rápido, né? Muito rápido e muitas vezes sorrateiro. Então, daqui a pouco, quando a gente vê, uma parte imensa da população está contaminada sem ter tido qualquer manifestação clínica, né? E a gravidade, na medida em que ele atinge o sistema respiratório, também, né? A gente tem uma parte das pessoas que consegue né, sobreviver a isso, romper a crise, ser mais forte do que isso, mas nós temos também uma boa parte da população vulnerável, já com o seu sistema imunológico fragilizado, né, que acaba sucumbindo, e nós já temos aí um número expressivo de mortes no país. Mas, assim, reafirmar, né, que nesse momento se evidencia que o fato da gente ter aqui no Brasil um sistema único de saúde é o que tem permitido para a imensa maioria das pessoas, né, o atendimento o atendimento nos casos, né, que estão surgindo aí do Covid-19. Não temos tido os investimentos necessários para poder garantir toda a estrutura para o funcionamento. E aí, né, é preciso a gente denunciar também, né, os trabalhadores trabalhando sem equipamentos de proteção, expostos. Nós temos um número expressivo também de trabalhadores que estão se contaminando porque estão lá na linha de frente atendendo as populações, né, e morrendo também, né? Mas dizer assim que é exatamente o fato da gente ter aí a possibilidade de utilizar um serviço de saúde que garante o acesso universal, né? É o que tem sido, vamos dizer assim, o alento para muitas pessoas, né? E ao mesmo tempo, importante dizer que o suporte para esse atendimento, né? Inclusive com a confecção de equipamentos e materiais fundamentais que o Estado, inclusive, não tem dado conta, né? Eles estão sendo produzidos através das instituições superiores de ensino, né? Então, a gente tem
a gente tem visto aí, né, por exemplo, a produção de respiradores que são fundamentais para as pessoas que estão em situação de internação, que estão com necessidade de isolamento dentro do ambiente hospitalar, né, nas UTIs, precisam dos respiradores. Esses respiradores estão sendo construídos, fabricados a custo muito mais baixo do que aquele que a gente tem comprado até então, né, com tecnologia própria dentro das instituições, fabricado, elaborado, né, criado dentro das instituições federais. E assim uma série de outros materiais e insumos que a gente tem construído dentro das universidades. Aliás, né, o próprio modo como o vírus se desenvolve, né, o genoma dele foi descoberto, né, dentro de uma instituição superior de ensino. Estou falando disso para chamar a atenção, né, porque a gente tem vivido aí, a gente tem uma notícia novinha, né, que é a proposta que está sendo aí trabalhada em meio à pandemia, que é a de congelamento de salário dos servidores públicos por 1 ano e meio, né, para que o governo possa pensar em se restabelecer numa perspectiva pós-pandemia. Ou seja, todos aqueles espaços, e aqui eu destaco a saúde e a educação, em que pese todos os demais espaços públicos, na minha concepção, são fundamentais para garantir, né, o mínimo para a sociedade em geral, mas falando especificamente em saúde e educação, a gente já de muito, né, vem tendo uma série de direitos retirados, e agora, nesse momento em que as pessoas mais estão precisando, né, de ter um alento mínimo, né, elas estão aí, de novo, com a faca no pescoço e o risco, né, de terem seus salários reduzidos em até 25% por um período de 1 ano e meio. Fora tanto de outras medidas, mas o tempo que a gente tem não nos permite estar... tanta coisa, né, que 15 minutos jamais vai ser suficiente para que a gente diga. Mas eu acho que, assim, trazer um pouquinho desses 3 elementos, né, da questão da conjuntura de uma forma geral, do que o capital espera da sociedade e o que a gente, enquanto trabalhador, espera e propõe, né? A questão da educação e a questão da saúde como elementos centrais nesse espaço. E aí a gente vai vendo como é que desenrola. Espero ter conseguido aí, né, abordar minimamente esses elementos. Tá certo, muito obrigado, Celeste. Eu, antes de passar para o Cristiano, queria dizer que a gente está com uma audiência bem legal aqui nessa primeira iniciativa. Já passamos de 40 pessoas em alguns momentos, chegamos a 50, está bem legal e tem bastante gente comentando também. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Só queria ressaltar que nesse momento em que a Prefeitura de Pelotas decidiu pela reabertura, ainda que parcial, mas uma reabertura significativa da cidade, o fim do isolamento em grande parte das questões, a Dufpel, junto a dezenas de outras entidades, movimentos sociais, sindicatos, igrejas, universidade, a UFPEL assina, entregou um manifesto na semana passada, no dia 22, para a Prefeitura, contra o relaxamento do isolamento social. E aí eu coloquei esse manifesto no link, eu coloquei o link desse manifesto nos comentários aqui da página, nos comentários dessa live. O Cristiano teve um probleminha, ele vai voltar daqui a pouco, então eu vou ler alguns comentários enquanto ele não volta, ou ele voltou já. Vamos ver. Oi, Cristiano, tá ouvindo? Voltei. Tô. Tá, então eu vou deixar os comentários para depois. Fica à vontade aí para fazer a sua explanação, para colocar a sua posição nesse debate, e aí eu te aviso quando estiver faltando alguns minutos para a intervenção, tá certo? Tá certo, ótimo. Bem na hora que eu ia entrar, deu uma travada no meu computador, mas faz parte. Então, primeiro, meu boa tarde a todos e todas que nos assistem. Quero agradecer imensamente por esse convite.
uma honra poder participar dessa primeira live da Dufpel, e assim saúdo a Celeste, minha amiga Celeste, parceira de luta, né, de a gente poder conversar aqui esse momento. Agradeço ao Matias pelo convite e pela organização e coordenação dessa live. Aproveito também para agradecer a nossa equipe de comunicação, aí, em especial o Diego, né, que também, de alguma forma, ajudou junto com o Matias nessa organização, mas aí, em especial, o Matias e a equipe de comunicação da Dufpel. Sempre importante lembrar, né, que se um sindicato, uma sessão sindical é feita, no nosso caso, né, por professores e professoras, é fundamental o trabalho e a participação dos funcionários de todas as áreas, nesse caso aqui em especial, da comunicação. Buenas, eu trouxe algumas coisas para a gente tratar aqui, e fica até difícil depois né, sempre qualificada fala da Celeste, mas alguns pontos que eu acho importante, né? A gente compreender que estamos diante de um momento gravíssimo da pandemia do Covid-19, mas vivemos não só esse problema, a gente tem um problema gravíssimo, que é enfrentar esta pandemia com este governo que nós temos, que se coloca como negacionista, se coloca praticamente contra o combate a esta pandemia, e soma-se a isso um terceiro fator, que eu chamaria aqui como uma forma de simplificar, eu sei que em termos conceituais é complicado, mas eu diria aí um pensamento, uma lógica fascista, né, de uma parcela da sociedade, que inclusive apoia as medidas do governo, mas eu quero dizer que o problema não é só governo, mas também sociedade, que muitas vezes não compreende, ou alguns setores da sociedade que não compreendem a gravidade da situação da pandemia, a gravidade da situação da saúde pública em nosso país, que acarreta outros problemas, entre eles a questão econômica. Então é isso, né? A pandemia em um cenário gravíssimo de um governo de extrema-direita que defende ditadura militar e, enfim, com uma série de problemas que, se a gente for tratar só disso, já seriam horas falando, e somado a isso, uma política de extrema austeridade fiscal, de um ultraliberalismo, pauta essa que já vinha sendo aplicada e agora está tendo um pouco que repensar, inclusive gera um atrito dentro do próprio governo com relação a isso. Agora é importante, né, e a isso, então, pandemia, governo e uma parcela, pelo menos, da sociedade que não compreende. Falando da questão econômica, antes de entrar aqui na saúde e educação, a gente precisa, porque não tenho dúvida que o governo vai usar a crise como única e exclusivamente como causada pelo coronavírus, e fora os discursos que eu diria lunáticos que vem aí, que é uma coisa comunista da China, enfim, aí já entram outras coisas que eu prefiro nem tratar aqui, uma coisa tosca, né, a perspectiva olavista, diria assim, desse governo, mas que nós já vínhamos numa crise econômica gravíssima, gravíssima. De certa forma, nesse sentido, na perspectiva econômica, o governo é quase que salvo pelo corona, que vai isentar o governo de uma crise econômica que nós já estávamos afundados, né? E, por outro lado, a gente tem que urgentemente sair desse discurso falso, falacioso, de ou é vida ou é economia. Eu sei que já outros, né, é uma fala até um tanto clichê nesse momento, mas acho importante reforçar, né, porque não é um contra o outro. É óbvio que quem defende a vida defende sim a vida com qualidade, que tenhamos uma economia funcionando, tenhamos bem-estar social para toda a sociedade, que tenhamos uma divisão mais igualitária dos recursos da sociedade. Então, quem defende vida, defende também que tenha uma economia funcionando. E, por outro lado, não faz nenhum sentido defender economia se não tiver vida. É mais óbvio ainda essa outra perspectiva.
E, além disso, não podemos, e muitas vezes acaba se reforçando, ficar na disputa como se isso fosse uma questão de apoiadores do governo ou não, ou algo de direita e esquerda. Não podemos cair nesse erro também, que muitas vezes se cai. Então, eu queria fazer essas ressalvas iniciais. Em relação à saúde pública, o que a gente tem aí com a pandemia e aí acho que é importante porque mostra, além da gravidade, né, que a gente tem, né, nessa situação, mas sinaliza para a sociedade brasileira algo que estava-se até então tentando desconstruir. O próprio ex-ministro Mandetta, né, ele estava lá antes da pandemia com a tarefa de destruir o Sistema Único de Saúde. Destruir o SUS enquanto princípios, destruir o SUS, né, o Programa de Saúde da Família, uma série de coisas que já vinham sendo destruídas. E se conseguiu colocar em uma parcela considerável da população o SUS como sinônimo de algo que não funciona, de uma forma maldosa e injusta. Porque o SUS não só ele é importante e necessário, como pode ter sim os seus problemas, mas ele funciona, e muitas vezes as pessoas não têm a compreensão da sua lógica de funcionamento, as responsabilidades de cada ente, os seus princípios, né, da universalidade, integralidade, equidade, e o quanto ele é importante, e a própria questão de ter uma centralidade no planejamento de saúde pública no país. Bom, se não ficar claro para as pessoas agora, nesse momento, a importância de um planejamento, e a importância de um sistema público de saúde, bom, aí não vai ter qualquer outro momento que quem não entender isso agora não entenderá mais. Mas momento chamado pós-Covid-19, que não é algo assim tão claro, parece que vai ter um dia, tem gente que eu vejo às vezes nas redes, parece que vai ter um dia, acabou, está liberado, vamos sair se abraçando. Não é um processo, né, e a vida como era antes, ela não voltará mais. Não gosto de dizer normalidade, porque não existe, de fato, o normal. E o normal também, isso é outro clichê já, o normal também era o problema. Mas que as pessoas compreendam daqui para frente a importância do SUS, o papel do SUS na sociedade. Talvez este governo ainda não tenha compreendido ou não queira compreender, por isso mesmo se deu a troca do ministro. Temos um ministro agora com a tarefa de não combater, com a tarefa, sim, de não estar preocupado com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, justamente no momento em que nós mais precisamos. Então, é lamentável e preocupante que nós temos pela frente. E em um momento em que as pessoas, em muitas cidades do Brasil, aumentam o movimento nas ruas, deixam de fazer o isolamento, isso é muito preocupante. Eu lamento que em várias cidades isso esteja acontecendo. Aqui em Rio Grande, ainda bem, e não por acaso, eu acredito, Rio Grande está entre as cidades com maior índice de isolamento do estado, e não por acaso, né? Um dos melhores dados aí com relação ao combate ao coronavírus, ainda se mantém o fechamento do comércio, pelo menos na sua totalidade. Mas, claro, como em todo país ou todo mundo, é um embate aí entre as forças, aqueles que têm interesse em abrir, não compreendem a necessidade disso, né, de se manter o fechamento nesse momento, pelo menos, né, quem puder, fique em casa, reforço essa ideia, né, a gente sabe que nem todos podem, aliás, justamente por isso, aqueles e aquelas que não podem, que têm que trabalhar, inclusive, para salvar as vidas, para que esses não corram ainda mais riscos, quem pode, fique em casa. Até aproveito para divulgar aqui, no fim de semana tivemos reunião, aqui a Profurg, ela compõe a Frente Brasil Popular, aqui de Rio Grande, é a única articulação, nós não temos aí em Pelotas, tem outros espaços de articulação, aqui é só um, então nós construímos pela Frente Brasil Popular e lançamos inclusive um manifesto ontem, que está compartilhado aí nas redes, né, Facebook, Instagram e o site da Profurg, né, defendendo aí a manutenção do isolamento, que é não a única, mas é a principal medida de contenção do coronavírus nesse momento, né? Os dados mostram isso. E para fechar, pelo menos por enquanto, a questão da saúde, né? A Celeste falou anteriormente da preocupação, né? O quanto
a educação muitas vezes é tratada como uma venda de produtos. E o mais grave, né, a saúde tratada como venda de produto. Tem muita gente que vê nesse momento uma forma de ganhar mais dinheiro, e era isso que se tinha com o princípio de acabar com o SUS, para que fosse apenas fonte de lucro, né, de alguns setores da sociedade. Não por acaso um país que para alguns é visto como grande modelo de sociedade, que é os Estados Unidos, se tornou o grande epicentro, porque não tem um sistema público de saúde, né? O Obama tentou, enfim, aí é uma outra questão, mas mostra aí o custo que era para as pessoas, ainda é, né? Porque segue gravíssimo o caso lá, mas o custo para se ter um tratamento de Covid-19 nos Estados Unidos é absurdo. E aí a gente mais ainda se dá conta da importância do SUS aqui no Brasil. E se dá conta também da importância, como a Celeste destacou anteriormente, das universidades públicas, dos institutos federais, que nesse momento vem fazendo um excelente trabalho em vários setores, tanto na área obviamente, na área de saúde, nos hospitais públicos, e desenvolvimento também de pesquisa, mas também em outras áreas, como engenharia, na área de química, farmácia, e na própria área de educação. É difícil citar, porque daqui a pouco fica faltando alguém que está envolvido fazendo atividade, mas nós temos desde o próprio caso aqui, que eu posso relatar da FURG, né? Desde a área de química fazendo álcool gel, vários setores fazendo e distribuindo máscaras, tanto o pessoal da área de informática, aqui engenharia, produzindo também outros tipos de máscara, todo o trabalho da área de saúde, né, vários outros projetos aí que agora eu não tenho aqui de cabeça, e a própria Profurg também, aproveito para também fazer esse relato. Dentro das nossas possibilidades também estamos atuando, né, tanto com doação de cesta básica, própria matéria-prima para confeccionar esse álcool glicerinado que está sendo produzido aqui na FURG, também nós estamos contribuindo, ajudamos também os municípios em que a FURG está presente, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, Santo Antônio da Patrulha, ainda que seja uma discussão, aqueles e aquelas que dizem que esse não é papel do sindicato, mas nós acreditamos que sim. Neste momento tão difícil, o que tiver ao nosso alcance para amenizar a dificuldade de muitas pessoas que não podem trabalhar, não podem ter o seu sustento nesse momento, a gente, né, dentro do que é possível, dentro das nossas contas aí, nós seguiremos fazendo. Então... Cristiano. Oi. Oi, pode concluir mais uns 5 minutinhos, tá certo? Nossa, que rápido, eu estou recém no início, mas quer dizer, já estou encerrando. Mas mostra aí para a população a importância do SUS e a importância das universidades, dos institutos federais, da educação pública básica, da educação pública como um todo. A educação pública essa que vem sendo tão atacada há tempos, mas principalmente neste governo, principalmente com o atual ministro, que segue fazendo chacota, brincando com a universidade, com outras questões também. Aí é uma vergonha, aliás, o nosso ministro da Educação. Aliás, só fazendo uma ressalva, hoje é o Dia Internacional da Educação, dia triste para tratar de educação. E a Celeste citou aí, eu não podia deixar de falar também da questão do ensino à distância, que é tão falado nesse momento. As instituições privadas, em sua grande maioria, estão trabalhando com normalidade através do ensino à distância, e há essa discussão dentro das instituições públicas também. Nós aqui da Profurg nos colocamos frontalmente contrários a essa perspectiva, até porque isso que está se propondo muitas vezes não é ensino à distância, inclusive é um desrespeito com colegas que fazem o seu trabalho no ensino à distância, com formação adequada para tal tarefa, com material adequado, com os estudantes preparados para ter aula nesse formato, que é diferente de um quebra-galho num momento de crise como agora. Isso não é ensino à distância, isso é um arremedo de ensino à distância, e é muito temeroso que se utilize isso como regra e que mais, depois possa persistir ainda no momento pós-Covid-19. Deixa eu ver o que é mais aqui para encerrando, eu vou reduzir algumas coisas que eu tinha anotado para falar. Bom, enfim, acho que esse momento nos traz, né? Eu falei da questão da importância da saúde, da educação públicas, de um Estado forte, de um Estado presente na sociedade.
É o momento de refletirmos, nós, eu digo, a sociedade brasileira, se o modelo que nós temos vigente até então, de uma diminuição do Estado, de abrir o Estado completamente para o mercado financeiro e nós ficarmos reféns da chamada mão invisível do mercado, e isso através de uma sociedade cada vez mais competitiva, egoísta, individualista, ou se a gente vai perceber que o que temos é que ter um Estado forte, um Estado presente, construirmos esse Estado de forma democrática, com construção coletiva e solidariedade. São essas duas possibilidades que nós temos pela frente, com as suas inúmeras diferenciações e propostas que cabem aí dentro. Eu gostaria de acreditar, mais ou menos como disse o Zizek num texto aí, esse tempo, que nós estamos caminhando em algo próximo ao comunismo, que agora a solidariedade vai se fortalecer. Eu tenho minhas dúvidas se é isso realmente que vai acontecer, se vai nos gerar essa mudança toda de mentalidade. Gostaria muito que sim, mas eu sou pessimista na análise da realidade, ainda que otimista na vontade, né? É muito difícil dentro do que a gente vê, e eu acredito que Pelotas venha sofrendo com isso também aí, né? Aliás, eu sou estudante aí, né, da UFPEL, não sei nem se a minha orientadora, se tiver, ela não vai gostar que eu estou aqui fazendo live, eu era para estar escrevendo eu tenho que qualificar ainda esse semestre aí a minha tese. Mas eu sei que Pelotas, né, teve uma abertura já do comércio e espero que isso não reflita algo mais grave aí para toda a população. Então, e nessa questão aí do econômico, do dinheiro, se colocar acima das vidas, acima da solidariedade, acima de qualquer coisa. Porque essa é a lógica que rege a nossa sociedade. Aí, para encerrar, eu vou pegar o início da fala da Celeste, me posicionando da mesma forma, né? Numa posição crítica a essa sociedade capitalista que vivemos, que é dividida em classes, que o lucro está acima da vida das pessoas, a concentração de renda como uma marca do nosso país, e que para isso que existe sindicato, para isso que a gente luta, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, com distribuição adequada da renda. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que nos critica, mas é isso, para isso que nós estamos aqui, senão não tem graça. Vamos firmes aí, mas com alegria. Aí sim que é para encerrar, eu sempre digo que vou encerrar e não encerro. Um cara lá do século XVII, que é o Spinoza, né, o grande filósofo, que falava dos afetos alegres, afetos tristes, que a gente consiga nos organizar distante desse ódio que se instaurou em nosso país, que só gera afetos tristes, que não aumentam a nossa potência de viver, o nosso conato, que a gente possa se organizar a nossa luta de uma forma positiva, de uma forma alegre, e assim conseguir avançar de fato e sair com o mínimo dano possível dessa grave crise sanitária, econômica e social do nosso país e do mundo. Sim, muito obrigado, Cristiano, pela sua fala. Antes de ler aqui o que as pessoas estão comentando, queria agradecer a audiência em nome da equipe de comunicação da DUFPEL. Estamos com 43 pessoas assistindo nesse momento, já há quase uma hora aqui conversando, e tem muita gente comentando. Então eu vou primeiro ler os comentários em geral e depois, por enquanto aqui nós temos duas perguntas, que daí eu vou repassar para vocês, mas também fiquem à vontade para responder aos comentários, né? Vamos pelo início aqui. A professora Bia, da UFPEL, está comentando que, mais uma vez, os trabalhadores têm sido penalizados, os lucros em primeiro lugar, ninguém quer diminuir as margens. Essa pandemia deixou muito claro que os trabalhadores é que movem a economia. Elaine da Silva Neves comentou, ótima iniciativa. Aí, a Aprofurg, o Diego Balinha, jornalista da Aprofurg, comentando, parabéns pela iniciativa, importante debate em tempos de pandemia e isolamento social. Ariane Ferreira mandou, boa noite, colegas. Professor Luiz Carlos Rigo, é isso, sistema de saúde estruturado. Não está pior porque tínhamos algo, e não está um pouco melhor, porque não se monta um sistema de saúde na última hora. Professora Ariane, novamente, parabéns pela iniciativa dessa live sobre os temas tão importantes. Sábata Catoia Dias também comenta aqui, com os emojis de palmas. Rogério Royer
Parabéns pela live, super importantes essas reflexões para que possamos nos posicionar melhor nos debates dentro da UFPEL. Jarafonta, muito boas essas reflexões. Vanessa do Mid Damasceno também comenta com os emojis de palminha. A professora Bia, novamente, só o SUS nos salvará. Jarafonta, precisamos cuidar uns dos outros, o planeta Terra necessita do nosso comprometimento ético. E ela completa aqui que eu não gostaria que Pelotas abrisse o comércio, colocaram o capital acima da vida. Muito triste isso. A vida vale muito mais. E Sábata, mais uma vez, parabéns a Dufpel e aos colegas Cris e Celeste. Agora eu vou às perguntas, e aí surgiu mais uma terceira já, fiquem à vontade, quem tá assistindo também para perguntar mais. Se por acaso a gente não conseguir responder isso nesse momento dessa live, depois a gente faz, em outras oportunidades a gente responde. Então, também por ordem aqui, que chegaram as perguntas. O Diego Balinha, jornalista da Profurg, disse que o professor Mário Jungs mandou uma pergunta por WhatsApp. Segue a pergunta. A retomada das aulas para voltar à normalidade não seria o caso de fazer a testagem de todos os alunos e toda a comunidade universitária e assim isolar os que estão eventualmente infectados com o coronavírus e seguir a vida normal com aqueles que deram o teste negativo? Não seria essa a melhor forma de recomeçar as atividades? Então, essa foi a pergunta do professor Mário Jungs, enviada por WhatsApp à Profurg. A segunda pergunta que nós temos aqui é do Adilson Tavares, que primeiro diz, bela iniciativa, ótimas intervenções. Gostaria que todos, se possível, fazerem uma análise rápida dos impactos dessa pandemia nas comunidades mais carentes e dos ataques ao funcionalismo público. Adilson Tavares, então. E a Ariane Ferreira também fez uma pergunta. Gostaria de perguntar para a Celeste qual o posicionamento do sindicato quanto à proposta de calendário suplementar com atividades online. Então, a Celeste já citou um pouco isso, mas é importante também comentar um pouco mais. Então, eu vou agora inverter a ordem, né? A Celeste falou primeiro, agora vamos passar para o Cristiano. E aí eu vou fazer, como a gente está fazendo isso aqui como um teste, dessa vez eu vou deixar nós três aqui na tela, tá? Para ver, depois as pessoas comentarem o que elas preferem, se é só quem está falando na tela ou se é os três na tela. Então, Cristiano, 10, 15 minutos aí para responder e para fazer suas considerações finais nesse debate. Feito. Bom, primeiro agradecer aí, né, quem está assistindo, Bia, Dilson, Elaine, Ariane, o Rigo, e aí mando um abraço para Rigo, para Ariane, a Jara, a Dilson, Sábata, aliás, que estará amanhã na live, fazendo aqui mais um merchan na live da Profurg, no Instagram da Profurg, amanhã, às 20 horas, falando sobre a situação da educação em tempos de coronavírus. O Mário traz essa questão, e aí um abraço para o companheiro Mário José Jungs, professor aposentado da Química lá na FURG, nosso colega de diretoria. Olha, eu acho que essa proposta ela seria difícil de operacionalizar. Eu não sei se teria testagem para toda a comunidade universitária nesse momento, né? E se não seria, inclusive, um desperdício, né? Mas eu acho que seria a situação ideal. Agora, se tem como fazer teste em todo mundo, como isso seria feito na entrada da sala de aula, como é que comprova, como é que sabe, né, dentro do campus, quem testou, quem não testou, é uma questão complicada. A testagem compulsória também, aí entra uma questão legal que é um tanto quanto complicada, mas, enfim, é uma questão a se pensar, até porque vão surgindo testes mais simples, de repente é uma possibilidade, mas mesmo assim eu ainda acho ela complicada, né? Até porque eu acho que a atividade presencial das universidades e escolas, ela vai demorar um pouquinho ainda, só quando realmente a curva que, ao meu ver, né, ela recém está subindo, ela tem que descer bastante ainda para a gente retomar as atividades em certa normalidade. O Adilson perguntou, são duas questões complexas, eu vou tentar não, eu só posso ser breve.
com relação à pandemia nas comunidades carentes, é onde ela ataca de forma mais brutal, né? Quem não tem condições, né, por exemplo, de fazer um isolamento em uma peça, quem não tem as condições ideais de alimentação, de saneamento básico, essas parcelas da sociedade que sempre foram as mais vulneráveis em momentos de uma crise, de uma grande pandemia, elas se tornam ainda mais vulneráveis. Até aquela ideia inicial que alguns propagavam de que o vírus é democrático, o vírus atinge todas as classes sociais de forma igual, não é verdadeiro. O vírus veio nas classes mais altas que vieram da Europa e da China, mas ela se alastra e ataca muito mais e de forma mais grave as populações mais carentes. Então, isso é muito preocupante. E mais, existe também recorte de gênero e recorte de raça. As mulheres são mais atingidas, ficam mais vulneráveis e tem dados que comprovam o aumento da violência contra as mulheres nessa situação de isolamento. E alguns dados mostram, eu não tenho, confesso, aqui do Brasil, até porque, enfim, dado no Brasil nesse momento está complicado, dos Estados Unidos, que mostram, por exemplo, que a população negra e latina é muito mais atingida, no mínimo o dobro do que a população branca, né, nos Estados Unidos. Então, quanto sim, existe, né, a preocupação com as populações carentes, mas também as questões de gênero e de raça presentes aí na pandemia. E os ataques ao funcionalismo vão continuar. Nós vamos ser colocados, já somos colocados muitas vezes como vilões, talvez um ponto que possa mudar um pouco, porque parece muito aquela ideia de que o funcionalismo vive a mamata e muito se propaga esse discurso. A gente não quer fazer nada, a gente só quer passar no concurso, não quer mais trabalhar. Agora, bom, então, imagina se lidar com essa situação de pandemia se não tivessem servidores e servidoras públicas atuando em todo o país, nas esferas municipais, estaduais e federal. Então, a importância do servidor público, ela pode, nesse momento, ser modificada a imagem que se tem perante a sociedade. Mas, por outro lado, é difícil a gente conseguir se mobilizar, né? Ir para as ruas, fazer mobilização. O governo pode estar em crise, pode estar com dificuldade, esse aí é um outro assunto que a gente poderia discutir bastante, a crise, né, no momento, mas não temos tempo para isso, mas os ataques ao funcionalismo, eles não param, né? Mesmo quem se coloca não apoiador do governo, como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem, e vários outros, a tarefa de atacar o funcionalismo público, de acabar com os nossos direitos, como já fizeram com a reforma da Previdência, e tem várias outras reformas. Então, infelizmente, os ataques ao funcionalismo seguirão independentes do que vai acontecer ou não com relação ao coronavírus. E assim encerro, agradeço mais uma vez aí a participação, para mim foi uma honra poder conversar aqui rapidamente, estar ao lado da Celeste, ao lado do Matias e de todos e todas que nos acompanharam. Fica o convite aí, quem sabe a gente faz uma lá na Profurg também. Certo? Um abraço. Obrigado, Cristiano. Antes de passar para a Celeste, eu vou ler mais alguns comentários que chegaram, e aí eu repito que depois a gente vai tratar isso não só, talvez, em outras lives, mas também no site da Dufpel, nas redes sociais, no programa Viração, que segue indo ao ar, não ao vivo, mas segue indo ao ar na Rádio Com. Então eu vou ler mais uns comentários e vou passar para a Celeste. A Jara Fonta comentou que aqui na colônia a prefeitura esqueceu de nós em Pelotas. A colonada precisa de mais apoio das prefeituras. Sei que tem muitas pessoas no campo que precisam de mais orientações. Aqui na Cascata Pelotas, muitas pessoas não conseguiram ainda perceber a gravidade dos fatos. Por favor, olhem para o pessoal do campo que está plantando nesse momento para a cidade poder se alimentar. A Silvana, que é jornalista da Aduferj, lá no Rio de Janeiro, dá parabéns pela iniciativa e comenta: no momento em que a curva de crescimento de casos ainda está em ascendente, sem perspectiva de estabilização, não estaria muito cedo para pensar em retomada de atividades acadêmicas? E como se mobilizar e organizar, em meio à quarentena, ações contra a abertura do comércio em várias cidades do país? O professor Rigo comenta novamente: assim como o Cristiano, não sou muito otimista, mas vocês acreditam que pós-pandemia teremos no mundo e no Brasil uma política de saúde pública mais sólida? Ou, passada a pandemia, continuaremos com essa lógica mercadológica, inclusive na saúde? Então, foram esses os comentários que nós tivemos até aqui. E aí eu passo para a Celeste responder,
fazer suas colocações e ir encerrando essa nossa primeira live aqui da Dufpel. Celeste. Ok. Bem, são de fato, né, questões assim que eu acho que nos tocam muito, né, e às vezes difícil expressar todos os meandros que envolvem cada uma dessas questões, né. Bom, agradecer a todo mundo que está aí ouvindo a gente, ajudando a gente a construir esse espaço e colaborando aí com seus comentários, com suas questões. E aí eu queria falar assim um pouco para o Mário, né, querido, que eu não consigo entender, e acho que o Cris também já mencionou um pouquinho isso antes, que o que a gente tinha antes era um estado de normalidade, né? Pelo menos não a normalidade desejada por nós, porque numa sociedade de classes, com essa disputa que existe, né, e com esse subjugo assim de uma parte muito grande da população, com a concentração de renda na mão de 6 ou 7, né, não dá para chamar isso de um estado normal das coisas, né? E não é o estado que a gente defende, tampouco é para onde a gente quer voltar. Então, assim, nós não entendemos que seja possível voltar à normalidade, não nessa perspectiva de normalidade, né? E, ao contrário, nem desejamos. Nós desejamos exatamente também, caminhando aí um pouco pelas palavras do Cris, né, que esse momento que a gente está vivendo seja capaz de nos ajudar a despertar nas pessoas a necessidade da solidariedade, né, como um instrumento fundamental para a vida humana, né, e a compreensão de que a gente precisa ter ações emparceradas. Gente, a vida é tão vil assim, né? Tão sutil, tão efêmera, né? Então, assim, a gente precisa estar envolvido e engajado na perspectiva das ações que possam estabelecer laços, estimular, né, o companheirismo e a solidariedade. O Cris mencionou também uma questão, né, que a gente também debate bastante, o que é assistencialismo e o que são ações de solidariedade que nesse momento a gente compreende que são fundamentais. Nós, na Dufpel, também temos um debate sobre isso e compreendemos que não é papel da seção sindical assumir tarefas do Estado. O Estado tem que ser responsável por garantir as políticas sociais mínimas que estão lá descritas na Constituição Federal. Agora, nós entendemos que neste momento, num momento de uma crise absolutamente incomum, né, surreal quase, nós não podemos nos eximir, né, de colaborar para que a situação possa ser de alguma maneira minimizada, né? A Dufpel tem colaborado em campanhas de solidariedade, né? Acho importante, inclusive, destacar essas questões, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra levantou aí toneladas de alimento para serem distribuídas para populações que estão nesse momento com uma dificuldade maior, né? Diversas campanhas de material de higiene, limpeza, cuidados em geral, enfim. A gente está colaborando também inclusive com o próprio serviço de saúde, né? Porque tivemos aí uma dificuldade muito grande com os equipamentos de proteção, e a Dufpel ajudou. Agora, também não fizemos isso para dizer, a seção sindical está fazendo. Não, nós estamos fazendo isso porque a gente entende que é necessário ser solidário com a classe trabalhadora que está vivendo um momento histórico, né, dramático, e que não haverá retorno para a normalidade, que os tempos que virão, eles serão muito duros, né, e que nós desejamos que essa perspectiva de reconstrução seja de
reconstrução de uma vida nessa perspectiva mais solidária, né? A gente tem visto aí, nós temos aqui em Pelotas, a partir de informações que a gente tem, né, do próprio comitê contra o corona, que nós temos pelo menos 30 mil domicílios que não têm condições de saneamento mínimas. Pensa 30 mil domicílios, multiplica isso por um número mínimo de 4, 5 pessoas por domicílio. Muitas vezes são domicílios com um único cômodo, onde todos estão ali juntos. Às vezes tem sanitário, às vezes não tem sanitário, não tem água encanada. Né? Então, assim, são situações muito dramáticas, muito dramáticas. Nós temos ainda um agravante, que é o nosso inverno chegando, né? Que já que aumenta muito o contingente de doenças respiratórias, né? E que, como nós não temos a possibilidade, talvez sequer econômica, né, de bancar teste de diagnóstico para todo mundo, nós não conseguimos bancar para quem está tendo sintoma, né? Então, aí, de novo, lá, voltando para o debate que o Mário traz, né? A gente não tem condição de fazer teste em todo mundo, nós não estamos conseguindo fazer nem naqueles que estão apresentando sintomas que podem indicar Covid-19, né? Então, assim, eu penso que é bastante difícil, né? E quero aproveitar para dizer que, inclusive, em função disso tudo, né, a Dufpel tem posição, sim, né? Ela tem posição com relação à questão do comércio. Nós entendemos que foi uma precipitação muito grande. Infelizmente, né, a prefeita sucumbiu aí às pressões do setor financeiro da cidade, né? Permitindo a reabertura do comércio. Não tem havido a fiscalização necessária para o cumprimento das medidas que foram deliberadas, né? E nós entendemos que, inclusive, corroborando com a fala do próprio reitor da universidade, né, que é precipitada a reabertura do comércio, nós entendemos que também a questão do ensino tem que ser pensada com muito cuidado na perspectiva do nosso campo aqui, né, da educação pública federal, que é o lugar da onde a gente está falando, né? Então, nós entendemos que a universidade não tem que retornar às aulas nesse momento, nós precisamos pensar que nós estamos vivendo um momento ímpar, que nós não temos como dizer que as coisas vão ser retomadas a partir do final de maio, a partir do final de junho, nós não sabemos ainda. Nós não sabemos como é que o inverno vai se comportar, como é que o Covid-19 vai se comportar com o nosso inverno, né? Então, nós não temos como fazer previsões nesse momento. O que nós temos, digo, nós não temos condições de fazer previsões no sentido da retomada, né? Do comércio e tal. O que nós podemos pensar é exatamente que se a gente vacilar com a questão do isolamento social, aí sim nós podemos ter a elevação da curva pandêmica, que não é o que nos interessa, né? Então, todos os esforços que a gente puder estar fazendo no sentido de que a imensa maioria das pessoas que possa permanecer em domicílio, em isolamento social, que ela permaneça, e para as demais pessoas, para os demais trabalhadores que têm que estar na rua, que não podem abrir mão porque são trabalhadores informais, ou porque os patrões não têm, né, essa mesma solidariedade, o que muitas vezes não corrobora com o discurso público que fazem, né? Então, estas pessoas elas têm que ter o mínimo de cuidado assegurado para que tenham impactos menores nesse momento da pandemia. Eu sou um pouco diferente do Cris no sentido da positividade, né? Eu fico pensando assim, se a gente olhar para trás, olhar para a história, gente, olha o que esse povo trabalhador já enfrentou, né?
para que a gente pudesse chegar num momento como o que a gente vive hoje, inclusive com um conjunto de direitos. Tudo bem, estamos aí penando para manter. Perdemos já muitos, mas o que perdemos foi resultado da luta, do suor e do sangue de muitos trabalhadores. Então eu penso assim, que nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Né? A gente tem que ser tão guerreiro quanto foram aqueles que nos antecederam, né? E que permitiram com que a gente tivesse um mínimo para o convívio social. Esse mínimo não nos satisfaz, de fato não, né? É muito dura a luta que a gente ainda tem pela frente, mas nós já tivemos tempos terríveis, né? Esse é mais um. E nós vamos conseguir superar isso com a união dos trabalhadores. Às vezes parece chavão, assim, né? Com a união da classe trabalhadora, mas é isso. A gente se reconhecer enquanto trabalhador, isso não é demérito nenhum, ao contrário, é uma honra imensa, né? Poder estar ali produzindo crescimento, né? Desenvolvimento, crescimento. O que tanto nós colocamos aqui brevemente uma série de questões que são produzidas pela mão dos trabalhadores, não é pela mão dos rentistas. Eles se aproveitam daquilo que a gente produz, né? Então, assim, há de chegar a hora em que, de fato, a gente vai poder assumir na mão o nosso futuro, né? Eu acredito nisso, eu luto por isso e eu acho que os sindicatos eles têm um papel fundamental nesse sentido, né? Acho que eles, junto com os demais movimentos sociais, são os espaços que vão ajudar aí a classe trabalhadora a se organizar para vencer mais essa. Eu acredito que a gente vai vencer. Acho que é isso. Obrigada. Terminei, Matias. Bom, muito obrigado, Celeste e Cristiano. Antes de encerrar, vou fazer alguns avisos aqui. Primeiro que a Aprofurg vai fazer, deixa eu pegar até aqui a mensagem que me foi enviada, a Aprofurg vai fazer uma live na quinta-feira, dia 30, às 8 da noite, no Instagram. O Instagram é @aprofurg. Conversa com a professora Sábata Catoia Dias com o tema Defesa da Universidade Pública em tempos de coronavírus. Além disso, queremos agradecer a todo mundo que acompanhou a live até aqui. Ela vai ficar disponível daqui a pouquinho no Facebook, para quem quiser acompanhar, no Facebook da Dufpel mesmo, demora um tempinho para processar, mas ela fica aqui guardada, e depois nós vamos postar também no YouTube da Dufpel. Além disso, é importante dizer que... A Celeste voltou aqui. Além disso, a Dufpel segue produzindo de casa várias notícias, reflexões e tudo mais, então você pode acompanhar a gente pelo site www.adufpel.org.br, aqui nessa página de Facebook mesmo, no Twitter, @Dufpel, no Instagram, @Dufpel, e o nosso programa de rádio na Rádio Com, o Viração, segue todas as segundas-feiras, às 1h30 da tarde, no 104.5 FM e também como podcast. Então, e nós temos ainda nosso canal de divulgação de notícias no WhatsApp, só mandar uma mensagem para a Dufpel pedindo para ser incluído, que você recebe notícias diárias que a gente produz e informações importantes da Dufpel. Então, para encerrar, obrigado, Celeste, obrigado, Cristiano, até mais, e eu acho que foi legal, né, nossa primeira experiência de live. É isso. Valeu, obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, abraços. Tchau, tchau, boa noite. Abraço.